Olá, bom dia. Vou começar de novo, né? Deu um probleminha aqui na internet. Bom, nós vamos ler hoje aqui Lucas 15, de 25 a 32, que diz assim, ó. E o filho mais velho estava no campo, e quando veio, chegou perto da casa, ouviu a música e viu as danças. E, chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele disse: Veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai insistia com ele. Mas, respondendo ele, disse ao pai: Eis que eu te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste por ele o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Então nós temos aqui o finalzinho da parábola, do texto, né, da parábola do filho pródigo, o filho gastador, né? O filho mais novo saiu e gastou, pediu ao pai a herança antecipadamente, pegou essa herança, saiu e gastou tudo e ficou na pior. Depois de um tempo ficou na pior, se arrependeu e voltou para casa. Quando ele chega em casa, o pai coloca o anel familiar no dedo, o pai coloca uma sandália no pé dele, que para caracterizar ele como filho daquela família, né? O pai dá um abraço nele, o pai, enfim, faz uma festa para ele, pega o bezerro que estava sendo preparado para um momento especial, faz uma festa para ele, para recebê-lo na sua casa. O filho mais velho, vindo então do trabalho, chega perto de casa, vê todo aquele alvoroço, muitas luzes, muita dança, muita música, e ele fala: o que está acontecendo aqui? Sabe aquele teu irmão que tinha sumido? Disse um dos servos, né? Então ele voltou, ele decidiu voltar, chegou aqui, seu pai ficou muito feliz, estão fazendo uma festa para ele aqui. E ele então ficou muito bravo e não quis entrar em hipótese alguma, né? Quando um pai tem mais de um filho, ele tem o tratamento geral, né, da família, ele gerencia tudo, ele trabalha com tudo, mas ele tem o tratamento individualizado, né? Um pai que tem mais de um filho precisa conversar em particular com um, precisa conversar em particular com outro, precisa tratar de um jeito, tratar de outro do jeito. São temperamentos diferentes, são pessoas diferentes, né? São tratamentos diferentes, né? Então, esse pai, o texto começa dizendo que o pai primeiro conversou com o filho mais novo. E o texto termina dizendo que o pai conversou com o filho mais velho. O filho mais velho ficou indignado, ficou aborrecido. Ele não demonstrou alegria com a volta do seu irmão, ele nem chama o irmão de irmão, ele fala: esse teu filho gastou seu dinheiro, voltou para casa e agora está fazendo uma festa para ele. Então ele nem chama de irmão, ele não faz uma recepção para o irmão dele, ele fica ardendo em ciúmes, ele fica ardendo em invejas, né? E ele fica enciumado, fica com muita inveja. Ele se demonstra míope diante de tudo aquilo que Deus tinha feito para ele. Deus falou tudo aquilo que o pai tinha feito para ele. O pai dele falou com ele assim: tudo que eu tenho, você está sempre comigo, eu estou sempre contigo, tudo que eu tenho é seu. O filho mais velho, naquela tradição, o primogênito, ele tinha direito a ter a bênção da primogenitura. Significava que ele tinha porção dobrada, ou seja, quando acontecesse a partilha de herança, a maior parte da herança seria para o filho mais velho. Então, assim, mesmo ele tendo a possibilidade de ter mais recursos, mais condições, de estar sempre junto com o pai, de ser o responsável pela família na ausência do pai, mesmo isso, ele ficou míope com relação a isso, porque aquela atitude do pai não o agradou, né? Ele não se sentiu agradado, feliz com isso, né? O pai, então, tenta argumentar com ele, mostrar que tem amor pelos dois, tenta argumentar com ele, mostrando para ele que ele tinha acesso a todos os bens, que ele tinha acesso à dupla herança, né? A porção dobrada da herança, enfim, a dupla honra, né? Como a Bíblia fala. Então o pai tenta argumentar com ele, mas não adianta. Realmente não adianta. Aí eu te falo assim: existem pessoas assim. Existem pessoas para as quais não convém você contar sobre as suas vitórias, porque elas não ficarão felizes, né? Você já deve ter tido a experiência, por exemplo, você foi numa festa, você foi num encontro, você foi num culto, e você voltou radiante, chegou radiante em casa, e de repente uma pessoa de dentro da sua casa
que está numa frequência diferente, que está numa vibração diferente, começa a fazer minguar toda a alegria que está dentro do seu coração. Às vezes você comprou um carro, às vezes você comprou uma casa, às vezes você conseguiu um trabalho novo, um emprego novo, às vezes você conseguiu um empreendimento, está fazendo um empreendimento novo, está sendo bem sucedido. Uma pessoa com a frequência diferente da sua, uma pessoa uma pessoa com a sintonia diferente da sua, ela começa a te jogar para baixo. Mas isso, mas não sei o que, e vai, você fica assim, você começa a se sentir culpado de ter sido abençoado. Você começa a se sentir culpado de estar a sua vida dando certo, porque aquela pessoa não deixa você manifestar sua alegria por aquilo que você conquistou, porque ela, de repente, não consegue conquistar, né? Existem pessoas assim. Talvez essas pessoas sejam assim por causa de algumas feridas na alma, por causa de algum trauma vivido, por causa de alguma frustração. Tem pessoas que são assim por causa dessas coisas, né? Essas pessoas precisam ser entendidas, essas pessoas precisam ser ouvidas, amadas e precisam de oração, né? Essas pessoas precisam também de oração, né? Você conhece alguém assim? Você lida com alguém assim? Às vezes você fica pensando, puxa vida, eu gostaria tanto de compartilhar isso que está acontecendo comigo, um negócio tão bacana que está acontecendo comigo, eu gostaria tanto de compartilhar com alguém, mas não dá. Porque o fulano de tal é tão para baixo, vai me puxar para trás. Porque se você ficar muito perto de pessoas assim, inclusive, ele vai começar a achar que você é culpado por ter sido abençoado, você é culpado pela sua vida estar dando certo, e você começa a não usufruir da alegria, né, daquela bênção. Já lidei com a situação de uma pessoa que foi mãe, e ela tinha uma amiga que não podia ser mãe. E foi muito difícil a convivência dessa pessoa com essa amiga que não podia ter sido mãe, porque ficava uma rusga, um problema sério, constante, né? Ela não conseguia expressar a alegria da maternidade, porque essa pessoa do lado, que não tinha tido essa alegria, mas que queria ter essa alegria, ficava o tempo todo jogando água fria no sentimento de realização daquela mãe. Né? A gente precisa orar por pessoas assim, a gente precisa ouvir pessoas assim, a gente precisa amar pessoas assim, a gente precisa tentar entender pessoas assim, que muitas vezes podem ser pessoas que estão traumatizadas com alguma coisa, algum acontecimento na vida dela, pode ter deixado elas amargas desse jeito, como o irmão do filho pródigo, né? Estava acontecendo uma festa, mas ele não quis entrar. E não era uma festa na casa do vizinho, era na casa dele. O pai dele falou, tudo é nosso, o seu irmão, tudo é nosso. Mas ele não conseguia compreender a profundidade disso, né? E aí eu vou ser um pouquinho mais incisivo e profundo nessa pergunta antes da gente terminar aqui nossa conversa. Você é assim? Igual o irmão mais velho? Você é assim? Essa pessoa amarga, essa pessoa difícil de lidar? Você é essa pessoa que não consegue se alegrar com a alegria dos outros? Você é essa pessoa que não consegue se alegrar com os que se alegram? A Bíblia fala que é mandamento bíblico, inclusive, isso, no sentido de irmandade, no sentido de igreja, é importante a gente se alegrar com aqueles que se alegram, se entristecer com aqueles que se entristecem também, mas alegrar com aqueles que se alegram, já que o assunto é esse aqui, né? O que acontece aqui é que o público de Jesus, quando ele está contando essa parábola, eram os fariseus. Jesus está fazendo uma mensagem, ele está pregando para uma multidão que está ali, e ele percebe um grupo de fariseus chegando, sacerdotes e outras pessoas, líderes religiosos daquela época. E ele então começa a falar essa parábola do filho pródigo para mostrar para essas pessoas sobre a bondade de Deus, sobre a misericórdia de Deus, porque os fariseus se achavam os especiais por Deus, para Deus, né? Eles achavam que eles eram os especiais, que eles eram os amados por Deus, e que a pessoa, para ser amada por Deus, tinha que se tornar um fariseu. Sem o farisaísmo, sem o cumprimento daquelas regras, sem o desenvolvimento daquela religião na vida, sem aquela orientação religiosa, nenhuma pessoa conseguia ser feliz, conseguia agradar a Deus. E aí Jesus vai mostrando assim, ó, mesmo que a pessoa seja um pecador, mesmo que a pessoa seja fraca, limitada, reconheça a sua fraqueza, a sua limitação e viva infelizmente numa situação pecaminosa, mesmo assim, essa pessoa é amada pelo Pai, né? Ele ama vocês, fariseus, com certeza, vocês também são imagem e semelhança dele, mas ele ama também aquele que é tido como um filho pródigo, aquele que realmente também, às vezes, abandona o caminho, né? Então, é uma mensagem contra a religiosidade extrema, que exclui,
a religiosidade que olha os outros de cima para baixo, né? Essa presunção, esse orgulho que muitas vezes faz com que a gente pense que a gente é melhor do que os outros, é uma mensagem contra isso, que condena isso, né? E que nos faz pensar, nos faz perceber que Deus nos ama, né? Deus nos ama. Ele não ama porque nós somos amáveis, ele ama porque ele é amor, né? A Bíblia diz que ele nos amou primeiro, ele não esperou que nós ficássemos perfeitos para nos amar. Ele não ama porque nós somos amáveis, nós não somos amáveis. Ele nos ama porque ele é amor. Então, essa síndrome do irmão mais velho, se está no seu coração, meu irmão, peça ao Senhor para tirar. Se quando uma pessoa está feliz, recebeu uma bênção, a pessoa está se dando bem na vida e ela te conta isso dá uma pontadinha dentro de você, de tristeza, de tipo assim, podia ser eu, né? Poxa, esse fulano aí está sendo abençoado, podia ser eu. Se você sente isso assim de levinho dentro do seu coração, começa a orar repreendendo isso, porque isso é uma síndrome, a síndrome do irmão mais velho, do irmão do filho pródigo, né? É uma síndrome que vai te estrangulando, te transformando numa pessoa infeliz, vai fazendo você não perceber as bênçãos que você já recebeu. Se alegre com as bênçãos que você recebeu. Lembra quando eu falei no início? Um pai que tem mais de um filho, ele cuida no geral de todos os filhos, mas ele tem tratamentos individualizados com um filho, com outro, porque são temperamentos diferentes, são pessoas diferentes. Então, de repente, a bênção que o teu irmão tem não é para você, mas a bênção que você tem não é para o seu irmão. Então, contente-se com aquilo que Deus te deu, com aquilo que Deus tem feito na sua vida, tá bom? A Bíblia fala que nós precisamos viver em contentamento com o Senhor. Vamos orar então. Coloca diante do Senhor aí essa preocupação sua. Se isso está no seu coração, ou se você conhece alguém, coloca isso aí diante do Senhor. Pai Santo, nós colocamos o nosso coração diante do Senhor. Se há no nosso coração a síndrome do irmão mais velho, que o Senhor repreenda em nome de Jesus.